Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Papo Espírita. Hoje a gente está com uma convidada especial, Gilda Coqueiro, que é palestrante aqui na Comunhão Espírita de Brasília. Ao meu lado, Miriam dos Anjos. E o tema de hoje vai ser um tema que sempre interessa as pessoas, que é a obsessão e suas máscaras. E esse, né, Gilda, é um tema de um livro da doutora Marlene Nobre, que foi uma das fundadoras, né, da AME Brasil, e você já trouxe esse tema numa palestra sua aqui recentemente na TV Comunhão. E a gente quer começar conversando com você sobre o que é a obsessão, né? Por que você fala sobre obsessão e suas máscaras? A gente não percebe a obsessão? Começa conversando com a gente, tudo bem? Tudo bem. Então, a gente sabe, né, nós espíritas, que o tema obsessão é algo que sempre demanda estudos bastante aprofundados, né? E notadamente na prática espírita, né? Então, no Livro dos Médiuns, Kardec já trouxe lá no capítulo 23, todo vamos dizer, um tratado acerca das obsessões, até porque não somente Kardec, mas as obras posteriores têm dito que é o maior flagelo da humanidade são os processos obsessivos. E pior do que isso é que as pessoas não sabem o que é um processo obsessivo espiritual. Então, lá no Livro dos Médiuns já trouxe toda vamos dizer, essas informações acerca das obsessões. Lá diz que obsessão espiritual é uma ação pertinaz que um espírito faz em cima de um encarnado. Geralmente são espíritos que estão no estado de inferioridade ainda, e essa ação ela é persistente, contínua, ela fica muito bem caracterizada lá no Livro dos Médiuns, né? Então, realmente é um tema que a gente não se cansa de falar. A doutora Marlene Nobre, que trouxe, né, esse título, Obsessão e Suas Máscaras, creio até que, assim, vou me aventurar a dizer que a doutora Marlene Nobre, ela trouxe as máscaras porque a gente não empreende um caminho de conhecer mais sobre isso. A gente não identifica, Não né, identifica. Gilda? A humanidade, assim, não reconhece, assim, nós, humanidades comum, assim como também algumas vertentes de algumas propostas terapêuticas de tratamento físico, espiritual, psíquico, não considera a questão da obsessão espiritual como uma das possibilidades de adoecimento da pessoa, né, da criatura. Então, creio que ela colocou suas máscaras para a gente se atentar. Olha, a obsessão se traveste de vários tipos de situações que o ser humano encarnado na Terra experiencia. Então, atentemos para isso, porque esse travestimento, né, essa forma da obsessão espiritual se apresentar, se confunde muito com as nossas experiências do cotidiano. E a gente nomeia de diversas formas o que é obsessão espiritual. Então, daí que talvez, né, por isso que eu estou falando que eu vou me aventurar a dizer que ela pode ter pensado nisso, ela colocou as máscaras da obsessão. Quais seriam essas máscaras, né? E a gente está, né, Miriam, cercado o tempo inteiro de espíritos. Nós temos esse intercâmbio, né, constante do mundo espiritual com o nosso mundo físico, né? E a gente não se apercebe disso, em geral. Quando a gente se apercebe, a gente que não tem o conhecimento espírita, que não estuda a doutrina e especialmente esse intercâmbio, você não se dá conta dessa interação, dessas influências, né, que estão acontecendo. Eu queria que você falasse sobre isso. Não, você estava falando, estou me lembrando aqui, no Evangelho, eu sempre faço troca dos livros, sabe? Sou péssima para isso. Fala que nós temos uma nuvem de testemunhas, não é? Isso. E a obsessão, ela é tão, às vezes, tão sutil, mas tão pertinaz, persistente, né? Que mesmo aquele que não tem qualquer conhecimento espírita, chega na casa espírita por um incômodo, não é? Verdade. Então, ou tá escutando, e não quer dizer que esteja com uma mediunidade ostensiva, né? Ou é um mal-estar, uma doença que não se identifica a causa pelos meios médicos, né? Então, eu acho que, embora a gente não tenha conhecimento em algumas determinadas, né, linhas até religiosas mesmo, né? Ela existe e ela não distingue, né? Nem idade, nem classe social, nada. E perturba, tanto é que as nossas casas, via atendimento fraterno, em geral, né, nós temos entre determinados leque de problemas que chegam, a gente vai encontrando sempre
uma sutil interferência, né? Influência de ideias que não são nossas, que a gente assimila, né, Gilda? E até assim, a gente fica pensando, né, a obsessão espiritual é destinada a certo grupo de pessoas, a característica de pessoas, né, a quem acomete a obsessão espiritual. Então, a gente aprende aqui, né, por meio das obras doutrinárias, que a obsessão espiritual é inerente ao ser encarnado num planeta de provas e expiações, porque ainda predomina muito a inferioridade. Então, nós estamos muito suscetíveis caso a gente não pratique aquele orai e vigiai, né? Então, a gente precisa, assim, até desmistificar que a obsessão, não, fulano ou beltrano está no processo obsessivo, grave. Como se a pessoa estivesse, assim, descontrolada, não é mais dona de si mesma, não é? Porque tem muito do cinema que traz isso também, a né? possessão A possessão. O mais, assim, é o estigma, né? De somente aquela pessoa foi acometida de uma obsessão espiritual. Quando o Kardec coloca, os espíritos colocaram para Kardec, que é inerente a qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser acometida de uma obsessão espiritual. Aí você falou, né, Miriam? Algo sutil, né? Lá no Livro dos Espíritos, aquela questão clássica 459, né? Que pergunta, né? O Kardec pergunta para os espíritos: influenciam os espíritos na nossa vida? E os espíritos respondem: muito mais do que suspeitais. De ordinário são eles que vos dirigem. Não que a gente está sendo tolhido, nossa, eu estou sendo dirigido a todo momento pelos espíritos. Não, ele quis dizer que observai que nós vivemos ali no conúbio, né? Com o mundo espiritual. Posto que todos nós temos mediunidade, todos somos médiuns, uns mais ostensivos, outros menos, mas o fato é que todos nós percebemos, em algum grau, em alguma medida, o plano espiritual. E a gente percebe tantas presenças, vamos dizer, benfeitoras, quanto aquelas que não são benfeitoras, que a gente está falando aqui de já uma ação pertinaz, de um espírito que quer prejudicar, tem o intuito de vingança, né, de prejudicar, que se caracteriza a obsessão espiritual. Eu ia fazer essa pergunta quando você falou, né, da nossa condição de inferioridade também, porque a gente está no planeta de provas e expiações, santo nenhum de nós somos, né? E aí, para deixar mais claro, né, que parcela de inferioridade nós estamos falando, né, Gilda? Você começou a falar de vingança, né? Será que você poderia explorar isso só mais um pouquinho? Porque assim, a gente é algo bastante subjetivo, que é de pessoa a pessoa, né? A gente pode, de repente, generalizar os processos obsessivos, embora Kardec tenha colocado os graus, né? Só acontece assim, né? Só acontece assim, não é mesmo assim. nos graus que Kardec coloca, ainda tem uma variação porque diz respeito às experiências de vida da pessoa, e não somente essa, né? As pretéritas também. Então, assim, essa inferioridade, ela diz respeito às essas experiências do ser encarnado atualmente, né? A bagagem que ele traz de todos os históricos dele, e também aquilo que acontece, as escolhas, né? Aquilo que a gente fala de exercer o livre-arbítrio. Então, essas imperfeições, elas estão muito voltadas mesmo para as lidas do ser encarnado. Então, assim, nós ainda não adquirimos um grau tal, vamos dizer, de condição espiritual, onde a gente já tenha formado uma rede de apoio que possa conter essa possibilidade de ter um processo obsessivo, porque ela decorre dessas experiências, né, do lidar com o dia a dia, com pessoas, com coisas, com escolhas. Então, assim, essas imperfeições, elas vêm na medida em que a gente consegue identificar que estamos tendo uma conduta contrária às leis de Deus, né? Assim, no geral, né? Imperfeições, em que sentido? Em relação àquilo que é posto como uma boa conduta sob o ponto de vista mesmo das leis divinas, de caridade, né? De bondade, de solidariedade, né? De amor, né? No resumo, né? Então, quando a gente está fora desse escopo, a gente pode estar desrespeitando alguém ou uma situação e, no contexto geral, as leis divinas. Então, toda vez que a gente entra em débito com as leis divinas, a gente está ali cultivando uma imperfeição. Porque o que seria o contrário, né? Por exemplo, não. Os espíritos dizem, né? Se fosse dizer assim, quais as imperfeições do ser humano encarnado na Terra, a gente poderia centrar no egoísmo e no orgulho. Porque se desdobra em vários outros. Tudo é derivado disso. Tudo é derivado disso. Então, assim, se a gente centrar nisso para poder identificar o que seriam imperfeições, a gente pode colocar lá egoísmo e orgulho. Que aí vem. O egoísmo, ele vem, é contrário à caridade, né? O orgulho é contrário à humildade. Tudo isso faz com que a gente tenha um comportamento, muitas vezes,
ofensivo, né, para nós e para os outros também, né? E é bom você falar isso, porque às vezes a gente também nem se percebe ter atitudes, né, egoístas, ter atitudes de orgulho, né? É tão sutil em nós que fica até difícil da gente perceber, né, o quanto que nós ainda exercitamos essas atitudes, porque né? a sociedade, por exemplo, pega o orgulho e pode dizer, não, mas isso pode ser ambição, traveste isso, né, de uma forma positiva. Não, mas aquela pessoa ambiciosa, não importa se ela está passando por cima das outras pessoas. Então, tem comportamentos ainda nesse nosso nível evolutivo que ainda são muito incentivados. E as pessoas não se dão conta dos estragos espirituais, afetivos, né, emocionais, que isso causa, e conscienciais também, né? E isso tudo atrai obsessão, não é isso? Porque assim, com tudo isso, assim, todas as vezes, a gente tem um mecanismo muito perfeito, né? Assim, as criações de Deus são muito perfeitas. Então, todas as vezes que a gente sai daquilo que está planejado para nós como seres criados para a perfeição, para trilhar esse caminho, né? Toda vez que a gente desvirtua desse caminho, a gente cai em conflitos. E a gente cai em conflitos, caímos em conflitos porque a gente começa a praticar essas imperfeições que são contrárias àquilo que se espera que sejamos, né, da nossa criação. Ou seja, pessoas que pudessem ser a imagem e semelhança de Deus, desenvolvendo seus potenciais divinos, potenciais de caridade, de fraternidade, amor ao próximo. Aquilo que Jesus resume, né, em 3 frases, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Então, resumindo assim, essa máxima de Jesus, ela diz muito respeito a isso. E quando a gente sai desse contexto, desse princípio geral, né, que deveria conduzir as nossas vidas, né, em direção ao desenvolvimento espiritual, a gente cai nessas imperfeições e, portanto, a gente abre portas para o processo obsessivo, que seria, então, a gente abrir portas para se vincular a outras mentes que estão na mesma condição que nós, só que um pouco mais agravado, porque a maioria das obsessões são pessoas que se sentiram ultrajados por nós, se sentiram ofendidos por nós. Então, ali quando a gente fala obsessão espiritual, tem um plano, né, de não somente, né, o espírito desencarnado se sentir dessa forma, né, adoecido que está também, enfermo que está também, mas tem um plano de que você também deve ir à derrocada, né? Então, é mais agravado ainda porque existe um plano por trás de ódio, de vingança, né, de querer que a gente também não supere essas deficiências. Isso quando existe uma ligação direta, né, entre a gente e aquele espírito, mas muitas vezes aquele espírito nos usa, porque estamos ali na mesma vibração de pensamento, nos usa também para canalizar as próprias imperfeições dele, as paixões dele, né, aquilo que ele necessita e que ele precisa de algum corpo físico, não é isso? Mas antes de você responder, Gilda, mas só trazendo que às vezes a gente tem mesmo esse olhar assim meio desviado de que a obsessão é sempre um desencarnado, né? Só lembrar, né? Que a gente acha acha que é só o desencarnado com o encarnado. A gente também é encarnado para encarnado. E eu acho que talvez a mais desapercebida seja quando a gente se auto-obsedia. E a gente não dá conta disso. Então, às vezes a gente fica achando, não, é só o espírito que está me influenciando. Não, né? Eu também me auto-influencio, né? Eu influencio o outro negativamente, criando um vínculo de obsessão, né? Verdade. Aí era só esse... Não, mas eu acho muito interessante, porque assim, eu tenho comigo que todo o processo obsessivo começa com a auto-obsessão. Porque é você lidando com você mesma, né? E lidando ali com várias questões suas que estariam em nível inconsciente ainda, até no inconsciente espiritual, né? Dá nome a isso. Que tipo de emoção que tá aí, que pode acontecer? Vários. Medo, culpa, né? Vamos dizer, medo e culpa é o mais... rancores, mágoas. Mágoas, exatamente. Que a gente nem mesmo a gente reconhece em si mesmo. Então, isso como está assim, aí a gente já falando mais sob o ponto de vista psíquico, né? E também envolvendo a questão, como eu falei, do inconsciente espiritual, que está lá no perispírito, com todos os seus registros, né? Então, a pessoa, ela não reconhecendo isso, porque não está empreendendo o caminho do autoconhecimento, né? Da reforma íntima, que o Espiritismo sempre concita isso, a pessoa não reconhece isso e começa a se debater consigo mesmo.
Porque há uma incompreensão, começa uma incompreensão consigo mesmo e a gente fica tentando achar uma justificativa e aí utilizando-se de, que a Joana fala, né, de fugas espetaculares, né? E aí a gente começa a adotar alguns comportamentos até para poder, como estratégia de sofrer menos com essas ruminações internas, íntimas que a gente tem. Culpas, como você falou, mágoas, ressentimentos, né? Tudo isso daí torna-se uma ruminação tal que a gente acaba vibrando de uma forma diferente e essas vibrações atraem essas pessoas, né, que têm uma vinculação muito estreita conosco, que acabam sendo atraídas para esse processo. Por isso que quando a gente fala em processo obsessivo, né, a gente pensa que a gente é vítima e tem o algoz, né? Mas acontece que começa mesmo pelo sentir, né, e pelo sentimento, pelo pensamento, pelo sentimento e depois pelas ações. Aí a gente acaba vibrando de tal forma que a gente atrai, então, essa pessoa ou essas pessoas. E você colocou uma coisa bem interessante mesmo. Porque, assim, a maioria das obsessões a gente tem vinculação com essas pessoas. Assim diz, né, Manuel Filomeno de Miranda, na obra, né, que eu falei da palestra de ontem, Tormentos da Obsessão. Mas existe, sim, aquelas obsessões, vão dizer que a gente se vê mesmo em determinadas situações, contribuindo mesmo para um espírito que esteja ali com a intenção mesmo viciante, né, uma intenção mesmo de fazer algo que a gente considera mal, né, que trazendo mesmo energias deletérias para aquele momento e dependendo da nossa disposição, nós somos mesmo utilizados, né, principalmente porque nós temos essa abertura mediúnica todos nós, né, a sensibilidade, a gente começa a fazer uma mediação, né, como médiuns desse espírito para com o contexto. Nessa parte da gente se justificar, né? Que a gente justifica, né? E principalmente para fora, né? O outro, né? Que o outro é o espírito obsessor que me faz ser agressivo. É o espírito... Mas lembrar, né, Gilda e Ana, que ele não faz nada, ele não põe nada na gente. Ele só encontra aquilo que já tem na gente, né? E exacerba isso, né? Que a gente fica jogando a culpa para ele. Mas, gente, é tão sério isso, né? Ele simplesmente acha a brecha que a gente deixa, né? De alguma maneira visível, né? Para eles e tá em nós, né? Ele não coloca nenhuma ideia diferente. Ele exacerba aquela ideia, É a mesma coisa que você pega uma sala de aula. Aí você tem aquele aluno CDF e tem ali o bagunceiro, né? Se o CDF não quer ser bagunceiro, eles não tem como se juntar. Sim. E é mais ou menos a mesma coisa entre nós e aqueles seres que a gente não vê, né? Que somos nós também, estaremos do outro lado, né? Já estivemos do outro lado. Então, como é que a gente se comportou, nós não sabemos, né? Mas a gente sabe que a gente está trabalhando para não nos tornarmos lá do outro lado obsediadores de obsessores de outros encarnados, né? E Miriam falou também uma coisa importante, né? Os tipos de obsessão, né? Auto-obsessão, de encarnado para encarnado, de encarnado para o desencarnado, né? Que a gente também... Então... Sim. Quando a gente não aceita uma partida, por exemplo, né? Ou a pessoa parte para o mundo espiritual e a gente tem muita mágoa dela, a gente pode cultivar, né? Pensamentos... ainda muito ruins em relação a ela, que vão chegar até ela, né? Deles para nós, né? A gente acha que é só deles para nós. E nós aqui encarnados, né, Gilda? Entre nós aqui... Entre encarnados, gente. Olha, eu tenho, assim, comigo, assim, que algumas... A gente vê, hoje em dia, né, tá muito, assim, uma coisa bastante... Parece uma epidemia, as questões do feminicídio, né? E a gente vê um discurso de... aconteceu isso porque terminou o relacionamento tal, e você vê, tipo assim, parece um processo obsessivo, né, obstinado, ali de encarnado para encarnado. E com muitos desencarnados ao redor. Exatamente. Né? Então, assim, com colorido, né, dos encarnados que se aproveitam mesmo dessas vibrações favoráveis para que eles possam também implantar os seus planos, seus desejos, de vingança, de ver o outro mal, né? Enfim, né? Agora, nessa obra da doutora Marlene, o que ela fala sobre as máscaras? Que máscaras são essas? Então, são essas que a gente está falando, assim. O processo obsessivo, ele tem uma sintomatologia para que a gente possa identificar. Hoje, conhecendo o processo obsessivo, né, tendo acesso a essa literatura, a gente sabe que
o que é um processo obsessivo clássico, principalmente dentro do centro espírita, né, com os trabalhos que a gente tem de desobsessão. Então, existe todos os sintomas clássicos que a gente fala, isso aí é um processo obsessivo. Então, as máscaras pode, por exemplo, um processo obsessivo estar se mascarando dentro de uma irritabilidade, uma agressividade, uma violência, uma depressão, uma tristeza mais prolongada, né? Porque tristeza todo mundo tem, mas quando a gente fala assim, algo persistente que esteja ali comprometendo toda a organização física e psíquica da pessoa, causando desequilíbrios, né? Então, assim, são alguns sintomas que, mascarados de adoecimentos, né, considerados mesmo na medicina clássica, que tem que ser visto também, ela pode estar mascarando ali um processo obsessivo. Na verdade, ali existe mesmo uma ação pertinaz do plano espiritual, de um princípio inteligente ainda inferiorizado, agravando aquele processo ou implementando aquele processo ali. Então, a máscara é justamente a gente, às vezes, não considerar que essa possibilidade do adoecimento em nível espiritual e considerar só os adoecimentos em nível físico, psíquico, psicológico, mental, né? E a gente dizer, não, essa pessoa tem, aí a gente já coloca lá, tal doença. E, no entanto, né, os espíritos cada vez dizendo para a gente, precisa colocar o elemento espiritual nesse contexto holístico do ser humano, porque não dá para a gente fazer, por exemplo, um diagnóstico, por exemplo, de uma questão de agravamento psicológico, você falou depressão aí, né, que a pessoa, dentro do processo depressivo, sempre oportuno a gente verificar se não tem junto ali um processo de obsessão espiritual, que está agravando esse processo, né, que está levando a pessoa mesmo não ter uma superação. Então, ela fala das máscaras, a gente entende aqui na obra dela que é nesse sentido. Muitos dos nossos comportamentos, sentimentos, pensamentos, eles têm uma origem em processos obsessivos espirituais. Gilda, a questão da compulsão também, dos vícios, entram nesse rol de observações também? Entra, porque quando a gente vê assim, por exemplo, dentro dos graus das obsessões, a subjugação mesmo, né? A gente sabe que no processo de subjugação, ali já há um tolhimento até da vontade da pessoa, da liberdade de pensar. E também começa a afetar a pessoa em níveis fisiológicos mesmo. A pessoa pode começar a ter distúrbios do sono, distúrbios metabólicos, viciações para poder, vamos dizer, como uma estratégia de sofrer menos o que está se sofrendo, então se anestesiar. Então, tudo isso pode ser mesmo, estar ali dentro dos sintomas do processo obsessivo espiritual. A própria ideação suicida está sempre acompanhada, pois né? Os espíritos dizem isso, né, gente? Sim, porque, assim, nesses processos sempre tem, né? Porque a gente está mergulhado aqui no mundo de provas e expiações, a gente está aqui... É muito rápido, assim, a sintonia que a gente faz para uma coisa ou para outra. Então, assim, a gente não demora muito a atrair companhias malfazejas se a gente permanecer dentro de ideações ou pensamentos muito negativos, muito depreciativos ou autodepreciativos, a gente logo atrai, né? Uma companhia que, como você falou, né, Miriam? Ninguém aqui é santo, né? Ninguém é santo ainda. É como se tivesse alguém sempre à espreita, né? Eu acho que foi a Mano que falou que temos uma nuvem de testemunhas, né? Sim. Pois não lembro. Foi ele, sim. E aí parece que tem sempre alguém atrás da porta, né? Só esperando. Só olhando. Mas, na verdade, é a gente que fala, vem, entra, né? Exatamente. É a gente que abre a porta. Abre a porta, exatamente. A porta está aberta ali, nesse momento, e a gente ainda convida para entrar, né? Eu me lembrei de um comportamento que se acha muito natural, né? Que você falou, né? Da coletividade. Eu nasci assim, eu sou desse jeito e tal. E às vezes a gente esquece, né? A generosidade, a humildade, né? Então, eu sou assim mesmo, eu falo mesmo, né? Do meu jeito. E isso é uma porta escancarada, né? Então, essa questão de personalidade difícil também, né? Eu estava acessando aqui uma obra, uma organização do Adenauer, né? Ele coloca que essas personalidades difíceis também é um sinal amarelo para a gente pensar, mas que personalidade difícil é essa, né? Que comportamentos são esses, né? Estão em acordo com aquilo que Jesus tem nos orientado a agir, né? Com o próximo, comigo mesmo, nos cuidados que a gente tem que ter, no respeito com as outras pessoas, tolerância, né? Será que essa personalidade difícil é aquele que está sempre irritado, mal-humorado, agressivo? Então, isso não seria o natural de uma pessoa, né? Assim, considerando mesmo o bem-estar,
dentro do contexto do bem-estar. Então, sim, eu considero um sinal de alerta. Aquela Essa pessoa personalidade difícil. que reclama o tempo inteiro. E não aceita nenhuma sugestão de mudança, até para o próprio bem-estar, né? Então, a Adenauer fala que é um alerta mesmo. Né? Eu também considero. E você tinha alguma coisa para você falar? Não, era com respeito para... Às vezes a gente é um pouco tendencioso, né, a entender, quando falamos de obsessão, que o obsessor desencarnado, né, ou o obsessor encarnado, nós formamos um conluio principalmente porque o obsessor que a gente chama, ele seja vingativo, ele quer me causar um mal, ele está me cobrando alguma coisa que eu fiz para ele, mas existem outras condições dessa aproximação, dessa convivência, né, Gilda? Sim, porque aí estaria na categoria dos sofredores, né? Aquela pessoa que ele não quer fazer o mal, ele quer ficar perto do encarnado, mas ele não sabe às vezes que ele está fazendo mal, que ele está prejudicando. Como é um caso que a gente ouviu ontem aqui na comunhão e foi relatado a partir de um tratamento dentro da Sala André Luiz até, né, de tratamento físico e espiritual, que a sogra dessa pessoa, ela estava com a companhia do ex-marido dela, desencarnado, ela é viúva, sendo que esse marido estava há 40 anos acompanhando ela dentro do lar dela, dentro da casa dela. E só se descobriu porque ela entrou no processo mesmo de enfraquecimento e fez todos os tipos de exames médicos, nada foi detectado, foi internado diversas vezes, e aí voltava do hospital até que essa colega que trabalha na comunhão falou assim, gente, vou levar ela para um tratamento físico e espiritual. E lá foi relatado todo o contexto de que ele estava lá desde que ele desencarnou. Ele não queria, ele mesmo se manifestou no grupo mediúnico, falou que não ia deixar ela, que ela precisava da ajuda dele, do apoio dele, só que ele não imaginava que ele estava ali, agora nesse momento, né, drenando as próprias energias vitais dela, né? Então, assim, é um tipo de obsessão, mas não articulada por alguém vingativo, né? Para que a gente não transforme este programa, né, num programa em que as pessoas fiquem com medo, né, do que possa estar acontecendo dentro da casa delas ou com elas, né? Então, Gilda, vamos deixar um pouquinho mais leve isso aqui. Primeiro que a obsessão, como você disse, ela tem vários níveis e ela está inerente ao nosso planeta, né? À nossa humanidade. E que a gente tem que estar na vigilância, tem que estar se observando, tem que estar sabendo, né, como é que nós estamos psiquicamente, né, emocionalmente, como é que nós estamos nos comportando fisicamente, para que a gente mesmo tome atitudes de se observar, de orar. Eu queria que você falasse o que é a terapêutica espírita para a obsessão. Como é que e também como a gente pode observar dentro da nossa casa, dentro de nós, se estamos sofrendo alguma influência que seja prejudicial a nós, que vá crescer, por exemplo, né? Essa questão, né? Porque assim, um convite é sempre, né, o conhece-te a ti mesmo, né? Para que a gente possa até detectar esses pontos mesmo que a gente pode considerar que são nós que nos incomoda, nos trazem aflições. Então, nada melhor do que você empreender um processo de aprofundamento, de conhecer a si mesmo, para poder observar o que são essas manifestações que nem mesmo a gente entende, que a gente chama de imperfeições, né? Então, assim, dentro do centro espírita, né, do nosso centro espírita, da comunhão espírita, a gente tem toda vamos dizer, uma oferta de assistência, de apoio, né, de acolhimento às pessoas que elas suspeitam ou ela está sentindo um grande desconforto quando ela chega no centro espírita. Obviamente, ela está procurando algo espiritual, né? Ela já se debateu em outras soluções e não encontrou, de repente, talvez, né, uma resposta para o seu sofrimento. Então, aqui na casa começa pelo atendimento fraterno, né, onde a pessoa pode conversar com uma pessoa especializada, preparada para isso, para escutar, que vai dar orientações, esclarecimentos. Em constatando se o processo obsessivo espiritual vai ser encaminhado para um grupo mediúnico de desobsessão. Ali a pessoa vai receber um passe, onde ela vai ter suas energias renovadas, vão ser retiradas as energias deletérias, que geralmente se formam nesse tipo, né, de vinculação dentro de um processo obsessivo.
Então, ali vão ser ajudados tanto o encarnado quanto o desencarnado, que aí nós já temos os grupos, né? Miriam mesmo é dirigente de um grupo de desobsessão, então lá vai ser atendido o desencarnado, esclarecido também, né? Não é só o encarnado que vem é com essa pessoa e vai receber. É importante te deixar claro para quem não vivencia, às vezes, o bastidor, né? Que acontece na reunião mediúnica. Porque o desencarnado que chega aqui e que está vinculado e que está, às vezes, com um processo, né, de muita simbiose com aquela pessoa, ele vai ser esclarecido. A equipe espiritual traz ele, né, para a reunião. E aí se conversa com ele, se dá um tratamento e ele é encaminhado de alguma forma, né? Espiritualmente. É proposto o encaminhamento, mas o mais importante, assim, o encaminhamento do desencarnado é feito pelos espíritos, né, benfeitores. Agora, do encarnado, dá para a gente até acompanhar isso, porque assim, a gente sabe que, sobretudo, considerando que toda enfermidade ela é oriunda do espírito, né? Sempre é de algo que a pessoa está ali dentro dela, como a gente falou, que culpa, medo, seja o que for, né? Já o encarnado, como eu estava dizendo, ele precisa de um acolhimento, quando a gente propõe essas terapêuticas, de, inclusive, ser esclarecido em relação à mudança de conduta. Porque ao mudar a sua conduta, seu comportamento, ele passa a não vibrar na mesma vibração do que o irmão desencarnado, que também já ele pode aceitar ou não esse encaminhamento pela espiritualidade, né? De, meu irmão, você está comprometido na sua própria felicidade, mas ele pode estar muito ainda enrijecido, cristalizado no processo dele de afetamento, né, negativo com esse encarnado. Mas o encarnado, que chega no centro espírita, é sempre dito que é preciso mudar, sobretudo, a sua conduta, porque senão nada funciona. Não adianta o passe, né? Não adianta a prece que a gente faz, as orientações que a gente dá aqui também, os estudos, para poder a pessoa entender o seu próprio processo e sua mediunidade também, que está sempre envolvido, né? A questão da mediunidade. E então, a questão da mudança de conduta é algo bastante importante, né? Como uma terapêutica que a gente propõe aqui dentro do Centro Espírita. E a gente... Você ia falar, né? Pode falar. Que a gente aprende também na doutrina que as nossas palavras, né, nossos sentimentos, tudo isso, pensamentos, são vibrações, né? A gente não tem noção dessas coisas, né? Mas às vezes uso uma maneira, né, um comportamento dócil, mas internamente eu sou um vulcão, explosiva, raivosa, mas dependendo do ambiente eu tenho que ser calminha. É esse tipo de mudança que está sendo o convite, né? Olha para a sua agressividade, é isso, Gilda? Olha para... Não é o comportamento de parecer ser. Olha para a sua intenção, né? Olha para a sua intenção, é nesse sentido? Também, porque assim, como a gente está falando de processo obsessivo, a gente já chegou, a gente já está falando agora de um agravamento, né? Essa pessoa, né, que já está nesse processo, ela já está exteriorizando isso, mas de forma desordenada, né? Aquilo que ela está sentindo, ela está, de repente, vamos dizer, colocando para fora de uma forma agressiva. Então, ela já está externando, né? A mudança é muito flagrante de quem está sofrendo processo obsessivo em relação às manifestações externas, além das internas. Porque, assim, eu penso que as internas, elas começam a dar vazão ali a um processo mesmo que precisa ser visto mesmo, né? Talvez a gente nem esteja ainda em franco processo obsessivo espiritual nesse nível, né? De subjugação, por exemplo, né? Mas a pessoa já tem ali algo para ser trabalhado. Se ela está fazendo todo esse mascaramento daquilo que ela é e o que ela quer parecer ser, já é um indício de que, obviamente, como Jung fala, vai cair em um conflito, né? A briga dos opostos ali, né? É uma porta aberta, né? É uma porta aberta, porque quando isso acontece, você cai em desequilíbrio na sua estrutura psíquica, né? Então, na sua organização que você tem, da sua personalidade para lidar com o mundo. Então, quando você começa a fazer isso, você meio que contraria a sua essência, né? E o self, então, começa a dar indícios de que alguma coisa ali precisa emergir. Essa coisa que emerge, né, é que geralmente começa a causar desequilíbrios, conflitos e abre, aí no campo espiritual, abre portas mesmo para a gente atrair irmãos com a mesma sintonia e afinidade e outros, né, que estão aí querendo uma oportunidade para
refazer a nossa história, né? Vamos dizer assim. E são aquelas vozes, né, que você não sabe de onde vem, que, por exemplo, dizem que no caso do suicídio, aquela pessoa que começa a ter aquela ideação suicida, que eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, melhor sair desse mundo, que ela está ali acompanhada e que na hora em que ela tem uma vontade, né, um impulso de cometer o suicídio, nesse momento eles se afastam para que ela caia em si e se responsabilize, né, por aquele ato. Então, é muito importante que a gente comece a observar que vozes, né, que estão comigo. Eu me deprecio muito, eu acho que esse mundo não vale a pena, eu sou um fardo para as pessoas. Isso é um alerta muito grave, né, Gilda? Muito, muito. Porque muita gente convive com isso dentro da sua casa, não só consigo, mas com pessoas muito próximas, né? São dramas muito complicados. Dramas muito complicados, né? A gente tem uma tendência mesmo de, vamos dizer, a cultura da indignidade, né? Então, assim, a gente às vezes não se reconhece como essa potência que Jesus falou, né? De luz, né? De fazer o que ele fazia, até muito mais, né? Colocar candeias, né? Em cima do alqueire. Então, assim, às vezes a gente se deixa levar mesmo pelo domínio dessas energias que permeiam o nosso planeta. Então, a gente acaba sendo contaminado mesmo com essa questão de sentimento de fracasso, né? Um sentimento de que não está conseguindo alcançar a sua meta. E conquanto a gente está aqui matriculado numa escola, né? E todas essas experiências servem mesmo para que a gente possa aprender alguma coisa que vai nos amadurecer psicologicamente, consequentemente, amadurecer espiritualmente, e dessa forma a gente ter, como Joana fala, a autoconsciência de perceber que a coisa é muito mais ampla, né? A gente começa a perceber a realidade do mundo maior, a gente começa a perceber alegrias para além daquilo que a gente está convivendo aqui no planeta de provas e expiações. Então, essas desistências vêm muito da falta dessa perspectiva mesmo, que é um processo, né, gente? Porque não é algo que a pessoa, ela nasceu assim, estruturou-se e cristalizou-se assim. A gente tem sempre alguma possibilidade de refazer todo esse contexto, mas alguns de nós, né, porque tem uma estrutura mais comprometida, fica mais comprometida a estrutura psíquica, acaba sendo mesmo envolvido até essas vias de fato, infelizmente, né? E esses processos não acontecem da noite para o dia, não é uma coisa. Não. Então, é um processo de tempo, né? Leva um tempo. Vidas também. E às vezes vidas encarnações em cima de encarnações, né? Eu penso que talvez a gente também deva ficar atento na questão dos nossos próprios sentimentos, do nosso pensamento, que como a gente ainda não aprendeu a importância do autoconhecimento, né? De perceber por que eu estou sentindo isso. Às vezes, se a gente parar um pouquinho para ver, a gente tem pensamentos persistentes, né? Ou então tem sentimentos persistentes. Por exemplo, sentimento de tristeza. Algo aconteceu de real na vida. Dá uma tristeza. Aí aquela tristeza continua, né? Continua, como você trouxe. E aí a gente não se dá conta. Eu acho que quando a gente perceber que determinados pensamentos, determinados sentimentos estão extrapolando assim, eu tenho motivo. Aconteceu alguma coisa na minha vida que justifique esse nível, né, de persistência? Às vezes é uma luzinha amarela que pode cercear um pouquinho desse processo, né, quando eu acabo caindo em mim, né? Boa, isso mesmo, porque né, não gente? É só, imagina, a obsessão, ela não está só no meio espírita. Não. Né? Ela está na humanidade. E tem muita gente que não tem acesso a esse conteúdo que a gente está conversando aqui. Ou nem quer tomar conhecimento. Não quero. Porém, existe todo um lado nesse ramo da psicologia, né? do autoconhecimento em si, que vem nos alertando para como é importante a gente observar como estamos, atuar nesse sentido, né, de me pesquisar, e eu mesmo vou sair do outro lado com essa influência que não é boa para mim, mas que eu posso afastar, me controlando, né, me observando e me conduzindo melhor, não é isso? Sim.
Tem várias terapêuticas, né? A gente está falando aqui da terapêutica espírita, né? Porque esses conhecimentos vêm não é somente, né, para ficar conosco, mas dentro dessa vertente aí mesmo, que nós podemos encontrar ou buscar o motivo, a causa das nossas aflições com um processo terapêutico mesmo, né? Um processo de autoconhecimento, onde você começa a tentar descobrir, né, por que aquele mal-estar, por que aquele comportamento que eu mesmo não me sinto bem com aquilo, né? Então, assim, o processo terapêutico, que é recomendado, inclusive, também nas obras, né, que é de bom tom a gente procurar todos os tipos de terapêuticos que possam nos melhorar nesse sentido, de conhecer, né, as nossas sombras, os nossos complexos, trabalhá-los, compreendê-los, para a gente poder prosseguir mesmo de uma forma mais integrada, não rejeitando o mal em si, né, e também não só na busca da luz empedernidamente, né, mas a gente se olhar como esse ser que está nessa condição agora, mas com vários potenciais, com várias situações a serem trabalhadas, é por isso que a gente está aqui no plano de provas e expiações, senão a gente estaria no planeta mais regenerado, né? Sim. Então, se nós estamos aqui, realmente as experiências nesse sentido, elas são mais, assim, igual aos processos obsessivos, inerentes à nossa condição humana. E o processo obsessivo, ele é uma consequência dessa não tomada de decisão, de fazer, auscultar de uma forma mais profunda, Sim, porque né? todos estamos em algum grau de sofrimento. Senão não estaríamos nesse planeta. Né? Somos pessoas ainda com grandes conflitos internos, todos nós. Ninguém está vivendo uma vida livre, né, de situações difíceis. É importante que a gente assuma isso, né? Exato. E que a gente tome as rédeas da nossa cura, pelo menos do reconhecimento, né? Puxa, eu sofro aqui. Como é que eu posso estar melhor comigo mesma nessa situação? O que eu posso fazer? É um perdão que eu preciso dar? É um perdão para mim mesma que eu preciso dar? Né? Eu estou trabalhando na culpa? É alguma coisa que está me entristecendo e eu preciso buscar algo que me alegre também? É eu me motivar, né? Buscar coisas que me satisfaçam, um sentido na minha vida, por isso a gente fala na doutrina espírita, tanto no trabalho voluntário, né? nessas ações da caridade, a gente ir em busca do próximo, para que a gente saia um pouco, né, dessa vibração de viver tão para dentro de nós, né? Egocentrada. Então, tudo isso são recursos gratuitos, né, que a gente tem à disposição se a gente abre os olhos para essa realidade, né? A gente está começando aqui a caminhar para o finalzinho do programa, então deixa eu já pedir aqui para a Gilda uma mensagem para quem nos assistiu. Não é um tema fácil, né? Não, a gente sabe. É duro a gente ver essa realidade, né? Da obsessão tão próxima da gente. Porque a gente sempre acha que estamos imunes. Não estamos. Mas que isso tem várias gradações e a gente pode começar com uma simples influência, alguma coisa que não bate bem ali, né? Uma tristeza aqui, acolá, como a Miriam falou. Ah, será que eu tenho motivo para isso? Vamos ver o que eu posso fazer aqui para sair dessa vibração. Enfim, até que se eu não tomo cuidado, isso vai me tomando, né? Então, eu queria que você comentasse aqui para quem nos assiste, como observar dentro da gente, se estamos num grau inicial, médio, corre, porque já estou num grau avançado. Como que a gente pode fazer esse manejo, já que somos médiums 24 horas e temos essa influenciação ao nosso redor? Bem, primeiramente, a gente, como diz Manuel Filomeno de Miranda, a gente reconhecer que existe essa possibilidade, como você falou, né? É desejável, aliás, é imprescindível que a gente nos olhe de uma forma integral, que a gente admita essa nossa realidade espiritual de espíritos eternos e também com possibilidades de sintonizar com o mundo espiritual. Porque senão a gente vai ficar transitando só por uma vertente, né, buscando respostas na vida material, né? E na vida material, no contexto geral, né? De repente a gente está no processo de sofrimento psíquico, a gente só vai procurar os recursos médicos ou psicológicos. Mas a gente precisa desse complemento de olhar para a questão da saúde espiritual. Então, a gente precisa, primeiro, admitir essa realidade de espírito imortal,
em trânsito no planeta de provas e expiações suscetíveis a várias influenciações. Temos a mediunidade, que nos abre um canal de percepção e, portanto, também de fácil influenciação, dependendo da situação. E, a partir daí, a gente começar a se auto-perceber. Os processos obsessivos, espirituais, se parecem muito com o processo de adoecimento em nível mental e psicológico também. Muitos sintomas que a gente vê na medicina clássica, na psicologia, né, quando a gente identifica, e na obsessão espiritual, são sintomas muito parecidos, causas semelhantes, porque a causa está no espírito, né? Então a gente falou aqui de culpa, de medo, de ressentimentos, a causa é semelhante e os sintomas são praticamente os mesmos. Então, assim, não tem uma linha divisória entre, não, isso aqui é adoecimento psíquico, mental, psicológico, isso aqui é só obsessão espiritual. Então, a gente sempre está com essa possibilidade, esse olhar para os nossos processos, ainda que a gente identifique, é um processo psicológico, tem uma causa nesta vida que eu vivenciei tal situação, tal experiência que me trouxe essa bagagem, vamos dizer, traumática. Mas tem coisas que a gente não vai conseguir explicar, porque tudo não. A maioria das coisas que nos acontecem nessas elucubrações internas vem do nosso inconsciente. Então, a gente vai começar a descobrir isso. Então, se eu poderia dizer, um limite entre uma coisa e outra, né, um adoecimento físico, mental, psicológico, de um adoecimento espiritual, seria a gente ver isso que a Miriam falou, a persistência da situação, o desconforto, a perda da saúde, né, em todos os sentidos, o meu comportamento. Então, algumas coisas que a gente não consegue achar explicação. Dentro desses outros contextos, a gente começar mesmo a procurar uma terapêutica espiritual. Então, a gente tem como identificar também reconhecendo isso daqui seria um pensamento comum meu, seria uma atitude comum, seria um comportamento que eu estaria exercendo nesse contexto. Então, a gente tem esses indícios de que está se agravando algo dentro de nós, em volta de nós, né, que não pertence somente a gente. Não pertence somente a nós. E tem graus, por exemplo, da subjugação, da fascinação, que acomete muitos médiuns, a gente tem flagrantemente alguns indícios, né? Será que eu estou sendo muito vaidoso? Uhum. Será que eu quero que eu tenha reconhecimento da minha mediunidade? Uhum. Será que eu me afastei daqueles que queriam me orientar, que existia alguma coisa ali? Porque são sintomas clássicos. Então, se a gente tem como identificar, e também notadamente pelo conhecimento, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? Então, o conhecimento, ela tem que estar aliada à nossa fé e à nossa perspectiva de espíritos eternos, né? Ana, eu sei que está terminando, mas é porque me lembrei de uma coisa. A Gilda ia falando, eu ia pensar, que a gente não tenha medo. É um assunto difícil que nós estamos tratando, é mais corriqueiro do que a gente... É que a gente nunca se permita o medo, né, de achar que a gente não tem potencialidade de vencer. Aqui foi conversado exatamente isso, né? Nossas potencialidades para vencer. E a coisa mais fantástica, eu acho que a espiritualidade, amiga, sempre está conosco. É importante, a gente tem um apoio imenso da espiritualidade. Apenas de espírito. Exato, olha, exato. Bem, se você falou, vamos deixar mais leve, a leveza é essa, gente. Ninguém está caminhando sozinho. Não, ninguém caminha sozinho. Temos, no mínimo, o nosso mentor. No mínimo. No mínimo, mentor. No mínimo, E temos vários. Quando começamos a trabalhar na esfera do bem, querendo o bem do próximo, querendo o nosso bem, a gente começa a receber as boas companhias, porque eles olham para a gente e falam, eu estava só esperando a você abrir essa portinha para eu chegar mais perto de você e te oferecer uma ajuda. Então, por isso a oração, né? A gente fala sempre aqui no Orar e Vigiar, é isso, né? É sempre a gente estar em contato, pedindo essa ajuda, esse amparo. E o brasileiro é bom disso também. Né? E eu me lembrei uma coisa, uma orientação assim, uma coisa que me ocorreu agora, né? Se você tem alguém dentro do seu lar que esteja sofrendo um processo obsessivo, um recurso excelente é fazer o evangelho no lar. Porque a gente tem a concorrência dos mentores de todos dali do lar e mais outros que estão interessados, porque os espíritos benfeitores estão sempre interessados em nosso aperfeiçoamento, as nossas superações. O evangelho no lar, naquele dia e horário, toda semana, abrindo o evangelho, comentando e pedindo assistência dos espíritos, né? Isso é algo que a gente recomenda e a gente sabe que é muito efetivo. Todos nós aqui fazemos o evangelho, né? E a gente sabe que ao longo dos anos, tanto que nós fomos socorridos, né?
Sim, e o sentimento de gratidão, né? Isso é muito importante também para que a gente caminhe nessa vida de uma forma mais leve, observando que mesmo diante das dificuldades que todos nós passamos, aquilo tem um propósito evolutivo para nós. Então, todo esse arcabouço aqui que a gente conversou é para a gente refletir como é que a gente está se situando nessa caminhada, né? Foi super importante a sua presença aqui, Gilda, muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês duas. Prazer te receber, bom. Miriam também. E vocês que acompanharam aqui o nosso programa, a gente tem outros conteúdos sobre mediunidade no Papo Espírita, uma porção de outras entrevistas, outros bate-papos que a gente teve. E também convidamos vocês a assistirem as palestras que a Gilda já tem lá na TV Comunhão, também sobre esse tema da obsessão. Algumas mais antigas, outras mais recentes. Tem um material bem grande para vocês se informarem. Se vocês gostaram, compartilhem esse conteúdo, comentem, deem like, é muito importante para o YouTube, para o programa ser entregue para outros públicos também. E não deixem de se inscrever no canal da Comunhão Espírita no YouTube. Então, nos vemos na próxima quinta-feira. Um abraço a todos e até lá.